Quando a gente fala certas expressões, verdade? Algumas pessoas, muitas ainda, eu diria, têm a tendência de receber isso de uma maneira comum, porque as religiões, uma vez mais, né, as religiões, elas se apossaram de determinadas palavras, nomenclaturas, referências, e elas classificam, elas têm a tendência de classificar de uma outra forma algumas palavras. Eu estou meio atrapalhado, você está notando, né? Para tentar dizer uma coisa que eu vou falar objetivamente. A religião deturpa o entendimento correto das palavras. Porque quando a gente fala um despertar espiritual, muita gente pensa logo em coisa mística, né? Ou então uma coisa religiosa. E isso aqui, despertar espiritual, não é nada místico, não é nada religioso, muito menos é religioso. Porém, sim, é um assunto muito complexo. E eu, sinceramente, eu espero ser feliz naquilo que eu tenho preparado para compartilhar com meus amigos, compartilhar com minhas amigas, compartilhar com todos vocês, abençoados e abençoadas, que estão ao alcance da minha ministração, da minha palestra. Por quê? Porque o despertar espiritual é o desenvolvimento de uma compreensão acerca das coisas espirituais. Isso é o que significa o despertar espiritual. Despertar espiritual, poderíamos dizer que é aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele estava falando para uma congregação. Então é possível as pessoas estarem frequentando religiões e estarem adormecidas. Então é necessário um despertar espiritual. E a pessoa está numa religião, a pessoa participa de uma congregação, de uma convenção religiosa, ela pratica todos aqueles mandamentos, rituais, normas e costumes daquela denominação, daquela religião, mas ela, na verdade, está adormecida espiritualmente. Porque estar adormecido espiritualmente é não compreender corretamente. Isso é o que significa o despertar espiritual. É quando você começa a compreender, note bem minhas palavras. Por que eu prefiro falar começa a compreender? Porque aqui ninguém ainda compreendeu todo o contexto da espiritualidade, das coisas espirituais. Ninguém no mundo compreendeu isso. Ninguém compreendeu tudo. Então, nós estamos num começo de despertar espiritual. Por que eu digo começo? Repito, insisto, porque sempre estamos aprendendo e evoluindo. Sempre estamos nos dando conta de detalhes, de coisinhas, de situações. Peraí, então eu tenho que melhorar aqui, porque se eu já compreendi isso aqui, então já não faz mais sentido eu continuar praticando aquilo que eu praticava, e dessa maneira nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, assim mesmo como Jesus, o nosso irmão mais velho, nos seus dias de carne, cresceu em graça e em sabedoria. E o menino crescia em graça e em sabedoria. E você está crescendo em graça e em sabedoria. Por quê? Porque você está despertando em relação às coisas espirituais. O que tem de místico aí até agora? Nada. O que tem de religioso aí? Muito menos. Agora, de complexidade tem muita coisa. Então hoje eu quero colocar aqui umas sementes para que você possa refletir. Tudo que eu faço aqui é colocar uma semente para que você possa refletir. Você sabe que eu adoro a Bíblia,
né? E que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, que a Bíblia é o meu livro de cabeceira, e que a Bíblia é o livro mais lindo do mundo para mim, e que tudo que eu vejo por aí na modernidade, eu encontro aqui na antiguidade. Né? Então, o Evangelho, presta atenção, quando eu cito o Evangelho, eu não estou falando de Marcos, Mateus, Lucas e João. Ou melhor, Mateus, Marcos, Lucas e João, para ficar na ordem correta, né? Eu não estou citando porque esses 4 não são evangelhos. Eles são livros históricos, com H, que contam a história dos dias de Jesus de Nazaré, nosso irmão mais velho, né? Visto, contado pela ótica de cada um daqueles escritores que foram escolhidos dentre as centenas de escritores que havia naquela época. Né? Quando escolheram isso? Lá pelo século IV, quando reuniram esse livro aqui, os velhinhos bonzinhos que resolveram fazer isso aqui, aqueles velhinhos lá no Concílio de Nicéia, é verdade? Eles instituíram esses 4 como escolhidos livros sinóticos, chamados evangelhos, que não são evangelhos, são livros de história. Então, quando eu me referir a evangelho, eu estou falando daquilo que o próprio ressuscitado entregou a Paulo. Isso é o evangelho, de Romanos em diante, de Romanos a Hebreus, para ficarmos nesses 14. Esses 14 são o evangelho. Então, o evangelho que o ressuscitado entregou a Paulo, ele fala de uma coisa que eu quero chamar a tua atenção hoje, porque o tema hoje se chama o despertar espiritual. E o evangelho, ele fala aqui de uma inteligência espiritual. Você já tinha ouvido falar nisso aqui. Se você está me acompanhando, certamente você já ouviu essa referência, essa expressão. A inteligência espiritual. O que vem a ser a inteligência espiritual? Vamos compartilhar aqui. Colossenses capítulo 1, verso 9 diz: pelo qual também eu, desde o dia que ouvi falar de vocês, não cesso de orar por vocês e de pedir a Deus para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade dele em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Quer dizer que o apóstolo Paulo tinha um pedido ao Criador em relação àquelas pessoas novas que estavam ouvindo as suas palestras. Qual era o pedido de Paulo? Café. Não, peraí. Café é o que eu acabei de receber. Graças, Moreno. É que eu tenho um versículo preferido: sem café é impossível agradar a Deus. Não, o apóstolo Paulo, ele não pedia para que Deus desse um carro para a irmã fulana, que está andando muito a pé, que desse um emprego para o marido da outra irmã, que está precisando trabalhar. E não, ele pedia o seguinte: que os olhos do entendimento espiritual daquelas pessoas fossem abertos, para que elas pudessem conhecer a vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Quer dizer que existe um tipo de inteligência que não é a inteligência humana dessa dispensação em que estamos aqui. Existe uma inteligência que é diferente. Existe uma inteligência que não é material. Existe uma inteligência que não é a inteligência de saber qual é a raiz quadrada de 144, qual é o número de pi, por que se fala pi, por que tem esse número pi, para que esse negócio, o cateto não sei de quem, a hipotenusa do raio que o parta. Não, é uma inteligência espiritual. Não que a inteligência da raiz quadrada, do cateto, da hipotenusa não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que é necessário fazer uma separação, porque aqui o Evangelho está dizendo que isso é importante na vida de uma pessoa, que ela tenha ativada em sua espiritualidade pessoal a inteligência espiritual.
Porque se ela não tiver a inteligência espiritual, ela não vai despertar espiritualmente. Ela vai ser mais um participante do admirável gado novo, como diz a música do nosso poeta Zé Ramalho. Porque essa pessoa não terá a capacidade de pensar. Então, qual é o objetivo dessa inteligência espiritual? Bom, no meu caso, como eu me considero um palestrante, um ministro desta palavra, o meu caso é convencer você que você está perfeito, que você está perfeita em Cristo Jesus. Então, o meu chamado é apresentar você a você mesmo, perfeita em Cristo Jesus. E para isso, eu tenho que buscar caminhos de te convencer através da inteligência espiritual, como você vai ver no programa de hoje, em Colossenses capítulo 1, verso 28. Essa era a missão do apóstolo Paulo, o meu antecessor. Eu digo isso com muito carinho, sem medo, sem bobagem nenhuma, sem modéstia, sem nada disso. Por quê? Porque eu ensino a mesma coisa que ele ensinava naquela época, porém, eu ensino contextualizada para a tua vida hoje, certo? Eu estou falando aqui por essas câmeras aqui do nosso estúdio, para o mundo inteiro nesse momento. Então, Colossenses capítulo 1, verso 28 diz: a quem anunciamos admoestando, sabe o que é isso? Insistindo, né? Admoestando a todo mundo e ensinando a todo mundo em toda a sabedoria, a fim de que, com o objetivo de apresentar perfeitos em Cristo Jesus a todos aqueles que me ouvirem. Primeiro passo, eu tenho que buscar uma forma de ativar em você a inteligência espiritual com esse ensinamento para te convencer que você está perfeito, perfeita em Cristo Jesus. Talvez você não se considere assim ainda hoje. Talvez você vá se considerar assim no final dessa ministração de hoje. Agora, quero que você saiba que eu considero você perfeito. Eu considero você perfeita em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando eu olho para você, como eu tenho essa inteligência espiritual ativada, eu olho para você chamando, dando mais brilho, dando mais atenção, dando mais cor à tua verdadeira identidade, acraseado, à tua verdadeira identidade, que é o Espírito. Porque como eu tive na minha vida um despertar espiritual, eu aprendi a me referir a todos vocês através da tua verdadeira identidade. Como eu disse no princípio, se eu já entendi alguma coisinha, eu tenho que abandonar a forma de agir em relação àquilo que eu já entendi. Eu tenho que abandonar a forma que eu agia antigamente, antes de entender. E assim a gente vai evoluindo. Então o objetivo é apresentar você perfeito. Por que esse objetivo se torna difícil? Não é fácil. Apóstolo Paulo trabalhava fazendo isso, apresentando todo mundo perfeito em Cristo, não no joelho, em Cristo. Só que ele encontrava barreiras, e aí muitas vezes as pessoas se colocavam como suas inimigas. Teve até um momento aos Gálatas que ele disse assim: caramba, eu me tornei seu inimigo só por falar a verdade para vocês? Caramba, que coisa, cara. Ou seja, isso causa esses assuntos. Tem pessoas que são minhas inimigas, entre aspas, né? Porque eu não considero ninguém como meu inimigo, mas tem pessoas que entram nos nossos programas, nas nossas publicações, para falar um monte de bobagem, para implicar como meu cabelo é penteado para um lado só. Então, por que esse objetivo de apresentar a todos perfeitos, embora esteja registrado, contextualizado no Evangelho, seja difícil de fazer? Simples. Por causa da mente religiosa que as pessoas têm. Preste atenção, uma mente religiosa está adormecida em Cristo. Essa pessoa está em Cristo.
mas ela não sabe. Por quê? Porque a sua mente está adormecida nos padrões sistemáticos religiosos judaicos. Sacou? Essa pessoa vai para a escola dominical, essa pessoa é bombardeada o tempo todo com o diabo, o pecado, o inferno, um Deus velhinho tossindo, que não pode resolver nada, que está gripado, chateado, aborrecido e cansado da vida, aquele Deus, sabe, de barba branca, todo jogado lá no trono dele. Esse é o Deus do sistema religioso, esse é o Deus que muitas pessoas têm em suas mentes. E esse ensino, essa coisa toda, faz com que as pessoas adormeçam espiritualmente e fiquem ali, naquela condição, sabe? E como é que o ensino religioso faz para conseguir isso? Bom, ele mistura, confunde criação com formação. Por exemplo, anota aí uma boa. Tudo aquilo que foi criado é eterno, eterno. Tudo aquilo que foi formado é passageiro. E vai ser transformado, porque foi formado. Uma árvore se transformou numa mesa. Um dia, esta mesa vai ser transformada em outra coisa. Mas ela não permanecerá árvore para sempre, nem mesa para sempre, nem outra coisa para sempre. Por quê? Porque isso foi formado e tudo que é natural se transforma. Agora, o que foi criado, ou seja, você, espírito, é eterno. Não vai mudar, nem vai morrer. Você tem uma essência que é respeitada pelo Criador e pela criação. Entende? Você é eterno. Você não morre, você não passa, você permanece para sempre. Salomão já sabia disso. O Espírito, Deus. E o homem, ao pó. Lembra do que ele falou? Né? O homem é terrenal, volta ao pó, quer dizer, o corpo. O homem, a mulher, claro. E o espírito? O espírito é criado, se é criado é eterno. O espírito não foi formado, quem foi formado foi Adão. Foi o boneco. Foi esse boneco que me veste. Esse boneco que veste você aí. Então a primeira coisa que a religião não faz para manter todo mundo adormecido... Não, peraí. A primeira coisa que a religião faz para manter todo mundo adormecido é misturar essas duas coisas. Coisas, né? Espírito criado, a matéria formada. São duas coisas diferentes, né? E quando lá no sistema religioso se confunde como é feito desde o princípio isso é confundido na mente de todo mundo, então as pessoas se mantêm em confusão. Na verdade é que eles não vão admitir, porque seria uma vergonha, tanto tempo no sistema religioso e terem que admitir que não entendem nada. Uma vez, falando para um pastor do sistema religioso, colega meu, conhecido meu, né, da minha infância, e eu ministrando para ele uma palestra assim, falando uma ministração dessa parecida para ele, ele disse assim para mim: quer dizer, Pedro Kelly, que você quer que eu admita que os 8 anos de seminário que eu fiz não valeram? E eu disse para ele: pronto, essa é a conclusão, porque eu também fiz seminário e lá eu aprendi coisas humanas, materiais, mas essa revelação aqui não é por seminário. E ele não gostou. Por quê? Porque aí você vai fazer o cara admitir que ele está errado. E ele não vai querer admitir que ele está errado. Por quê? Porque ele vai se envergonhar desse negócio. Então, vamos lá. O espírito é eterno. Você é espírito, porque Deus é pai dos espíritos. Quer dizer que você não vai morrer, você é eterno. Mas você está rodeado por coisas que são passageiras, porque são coisas visíveis. E se são essas coisas foram formadas.
Muito bem. Grave isso aí. Eterno é aquilo que permanece. Tá bom? A tua essência vai permanecer para sempre. Tua essência é espiritual. Até aqui você foi um espírito adormecido. Então vamos repetir para você gravar bem. O espírito permanece, o corpo se transforma em outra coisa. Por aí. Então agora eu posso dizer aqui, por exemplo, o que está escrito para você, que você agora já vai ter um entendimento um pouco melhor, né? Por isso é que eu digo aqui para você que você está completo, completa. Em Colossenses capítulo 2, verso 10, olha o que diz: vocês estão completos nele, porque ele é a cabeça, é o irmão mais velho, cara, de todo principado e toda potestade. Então, completo, você está completa. Em outro lugar, em Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que nós estamos como? Vamos ler aqui. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os santificados. Então, você está santificado e está aperfeiçoada. Aperfeiçoado. Em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que você está abençoado. Você está abençoada. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz que você sempre está em triunfo. Diante de qualquer situação, você está em triunfo. É claro que está falando do espírito, não está falando da matéria, não está falando da tua condição humana, porque humanamente nem sempre você se vê completo, nem sempre você se vê aperfeiçoado, muito menos santificado, nem sempre você se vê abençoado, nem sempre você se vê em triunfo. É verdade que, eventualmente, essas coisas, perfeição, né? Estar completo, estar em triunfo, ser abençoado, estar abençoado, eventualmente isso se manifesta na tua vida material também, de acordo com aquilo que você vai exercitando. Porém, quando você vir em tua Bíblia, no Evangelho da Graça, essas referências à tua posição se refere à posição espiritual. Se refere à tua essência, se refere à tua verdade, se refere àquilo que não foi formado, e sim que foi criado. Você está assim, me entende? Então, como é que você vai agir? Você vai agir como qualquer ser humano, natural e mortal? Ou você vai agir como um espírito perfeito em triunfo, mais que vencedor, abençoado e completo? Mas aí você encontra uma situação delicada, porque você vai se comportar como abençoado, completo e perfeito, encarando situações humanas que dizem para você que você não está nada disso. É aí que começa a tua luta. Por isso é que as nossas armas, as armas da nossa luta, não são materiais, são espirituais. Porque tudo o que o Evangelho fala se refere ao Espírito. Você não pode querer ver na hora, no momento, aquilo que está sendo dito para o Espírito. Como eu disse, eventualmente você verá. Eventualmente, a saúde vai se manifestar no teu corpo mortal. Eventualmente, a prosperidade de Cristo vai se manifestar na sua vida material e financeira. Eventualmente, você vai
sair de alguma situação jurídica, processual que você possa estar vivendo, como mais que vencedor naquela situação. Só que, para chegar aí, você precisa dar uns determinados passos, e o primeiro deles é entender qual é a tua posição espiritual. Sacou? Quando a gente fala de posição espiritual, é tudo isso que eu acabei de falar. Porém, você vive vestido por uma matéria e em volta de você existe um mundo material que mostra uma condição diferente da posição que você é. A condição é variável, porque a condição ela é ligada àquilo que foi formado. São situações passageiras que trazem tribulações à nossa vida. Por isso é que Paulo dizia que as tribulações são passageiras e momentâneas, porque elas estão ligadas à condição material. Jamais elas derrubarão a tua posição espiritual. O que você precisa é saber como lidar durante esses momentos. Mas para você lidar bem durante esses momentos, com essas situações que são passageiras e momentâneas, mas são difíceis, porque o nosso irmão advertiu, no mundo tereis aflições, verdade? Para você lidar com elas, você tem que ter o despertar espiritual ativado na tua mente. Esse tema, eu espero ser feliz e estar comunicando a verdade que eu recebi para você. Então eu sei que você até aqui, nesses 40 minutos quase de ministração, você está entendendo. E se você está entendendo, hoje, dia 29 de setembro de 2024, você está despertando espiritualmente, paulatinamente. Então qual é o primeiro passo que você deve dar? Deixar a religião, deixar a religiosidade para trás. Pedro Keller, eu não posso negar que participar em algum momento ali foi importante para mim. Eu também não nego isso. Na minha vida. Mas eu falo como Paulo. Quando eu era menino, eu precisei de um apoio para o menino. Quando eu cheguei a ser grande, aí eu já deixei para trás as coisas de menino. Quando você começa a despertar espiritualmente, a primeira coisa que você faz é analisar o quadro religioso que você participou ou quem sabe ainda participa. E você vai ver que isso já não faz sentido para você. Você começa a entender que tudo aquilo que a religião promete te dar, você já tem. Ponto. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Keller RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.